pode acontecer o contrário, né? Eu não vou citar aqui por questão ética, mas vários casos de celebridades que se associaram a algumas marcas de algumas empresas não estão mais aparecendo na TV ou na mídia impressa. Por quê? De certa forma, tiveram algum problema que vai além dele estar num programa importante, de estar fazendo uma divulgação. Claro, você vai dizer, poxa, o professor está falando uma coisa que na prática... Então, assim, nós não podemos administrar nada na questão do curto prazo. Nós temos de pensar no médio e no longo. Então, a empresa precisa fazer essa pergunta, né? Até que ponto o meu produto, a minha marca, se vincula a essa pessoa e ela vai ter? Esse código a empresa faz conosco quando nos contrata. Até que ponto você está atendendo àquelas necessidades? E você é uma marca, você está lá, na área que você atua, no departamento que você atua, né? Com quem você se relaciona, né? A ferramenta. Eu estava nos bastidores conversando um pouco com a Rosângela, tem vários exemplos, né? E eu gosto muito de um filme que é O Casamento, se eu não me engano, do meu melhor amigo, que tem uma cena de um e-mail, que ela escreve um e-mail, a Julia Roberts, ela escreve um e-mail e ela fica na dúvida, mando ou não mando, mando ou não mando. Né? E ela, por um impulso, ela aperta a tecla send, depois ela se arrepende, só que não dá para cancelar. Então esse código, aquela cena é muito interessante, Andressa, né? Isso. Porque ela mostra assim, eu lanço e eu não tenho retorno. Quer dizer, se eu tivesse pensado mais um pouco, então, ou consultado alguém, talvez eu não teria feito por impulso. Então, na carreira, na nossa apresentação, o impulso ele é nosso inimigo. Nós temos de estar sempre pautados, né, e preparados para uma situação adversa. Então, você mencionou aí os e-mails, falar um pouquinho dentro da empresa ainda, qual a melhor forma de atender telefonemas? Então, o mercado tem colocado, e até eu gosto muito de comentar isso, a questão do gerúndio, né? Fazendo, atendendo, preparando, isso é culpa da língua inglesa, né? No sentido... Porque a gente, quando aprende inglês, você aprende o verbo no infinitivo e você tem toda aquela questão da continuidade do gerúndio. E, claro, o jovem trouxe isso e são os erros, né, de fala, de comunicação, muito importantes. Então, ao atender o telefone, primeiro, a identificação, numa tonalidade, né, o boa tarde, boa noite, o obrigado. São palavras simples, né? Então, é o bom dia, você já ameniza a situação, né? Tentar perguntar o nome, não há problema nenhum você perguntar o nome da pessoa que está falando, para você direcionar aquela pessoa à área, a quem ou com quem ela quer falar. E isso funciona para atender o telefone do colega que não está na sala no momento, né? Colega que não estava, transferência. As empresas têm criado um sistema de secretária eletrônica na própria mesa. Você deixa uma mensagem no ramal que você não está e retorna. Até que ponto isso é viável? Vamos pensar numa empresa de atendimento ao cliente, o cliente está com uma dúvida e precisa resolver. Você, por acaso, não está na mesa, então vem uma mensagem. Então, os códigos de cada área, às vezes é bom porque você vai se sentir amparado que alguém vai retornar. Agora, tem um erro no sistema, a ligação não vem, o cliente fica lá esperando. Então, são os cuidados. Então, agora, ao receber, está tocando o telefone da mesa vizinha, atendo, não atendo, deixo para lá, às vezes pode ser que o seu está com problema e tocou no do outro. Atenda ao telefone, anote o recado, né, dê uma satisfação, né, avise aquela pessoa. E sempre os códigos básicos. É o bom dia, o boa tarde, com quem, né? Quem está falando, né? Enfim. Anota o recadinho anota e o recado, passa, né? Deixa. Ou manda por e-mail, porque os sistemas agora são integrados, né? Você já clica e já manda o e-mail para a mesa, assim, né? Para a área, né? Para o departamento, enfim. E os celulares em reuniões, quando esquecido na mesa, na bolsa? Olha, o código eu acho muito bacana, vamos voltar a falar do cinema. O cinema tem lá o filminho que mostra, desliguem, né? Os seus celulares, tal. Acontecem erros de eu esquecer? Natural, acontece. Mas o que não pode é isso. É uma falta total. Vou até aproveitar o espaço para dizer, é extremamente deselegante. Não há nada mais deselegante do que, se a tecla está lá, né, da função, né, de desligar ou até mesmo deixar no modelo, no modo para não tocar isso em cinema, no teatro, numa reunião de trabalho, até mesmo você está entrando pense assim, eu estou me adentrando a um ambiente novo, com pessoas diferentes. Às vezes o toque que você deixou não vai agradar. Isso é uma coisa pessoal, né? Personal phone, né? O seu telefone pessoal são coisas suas. Agora, é óbvio, num trabalho ele vai ser a sua ferramenta. Então, no seu ambiente, isso é um código. Por exemplo, tem áreas que é comum. Né, o rádio lá, por exemplo, que você tem o viva voz e o não viva voz,
Na área comercial isso é comum, o indivíduo fala alto. Então, percebeu os códigos que eu disse anteriormente? Na regra geral, desligue, deixe no modo inoperante. Pegue os seus recados depois, resolva. Eu gosto sempre de lembrar um pouquinho do passado. Quando não havia o celular, as reuniões aconteciam, tudo bem, o professor está sendo antigo. Mas funcionavam as coisas. Hoje você tem uma ferramenta, use a seu favor, não contra. Porque isso é tratado como uma forma deselegante. Que você está, é alguém ou algum objeto que está dentro daquele contexto inserindo indevidamente naquele momento. A atenção sempre é o locutor e o interlocutor. Então, aquele momento não cabe. Ok? Um assunto velho, mas que sempre deixa dúvidas. Almoço ou jantar de negócios? Quem convida paga a conta? Isso mudou. Ainda bem, né? Hoje você pode, até por conta desse processo. Geralmente os códigos são dados. Geralmente a empresa que convida, ela automaticamente, ela é a anfitriã. Né? O anfitrião recebe, que nem no aniversário, né? A gente até brinca. O aniversariante paga o bolo, né? Ele é o anfitrião, ele vai trazer você. E no código empresarial é o mesmo. Então, que isso fique claro. Né? Por exemplo, hoje é muito comum você ir para um evento ou para uma reunião e eles disponibilizam uma lista dos restaurantes e negociam os descontos. E isso vem pré. Na dúvida, vá preparado. Né? Vá preparado, porque pode ocorrer. Mas geralmente, quando a empresa convida e não manda nenhum aviso, ela vai assumir porque ela tem um interesse comercial, ela tem um interesse ou até mesmo profissional das informações que você vai fazer. Aproveitando o gancho, peça ou não bebida alcoólica. Interessante. Na dúvida, você siga o que o anfitrião pediu. Porque se ele pede e você recusa, não é? Ele vai convidar você, se ele é o anfitrião. Agora, você tomar a frente, ele percebe, é fácil, a equação é simples. Ele te convida e ele coloca. Recuso ou não recuso? Você pode explicar, olha, não vou porque eu estou com um problema, mas geralmente você deve acompanhar, né, e esperar que o anfitrião tome a dianteira no processo de acerto da conta, no caso. E se eu estou ali num grupo, em que momento eu devo entregar um cartão de visita? Em qualquer evento, almoço, jantar, reuniões? Isso ocorre no pré, né, como eu digo, sempre na entrada ou no final. E também vocês vão entender isso, porque geralmente quem convida e não conhece, ela vai tomar a iniciativa de falar, olha, está aqui a minha informação. Se não acontecer isso logo no início, deixa a conversa fluir, a coisa acontecer e no final, na despedida, olha, fica aqui o meu contato para uma possibilidade, estou às suas ordens, tenho aqui os meus dados e tal. Sem sem muito alarde, né? Uma coisa bem discreta, geralmente isso vem pronto. O convidado ou ele faz no início porque ele já quer deixar isso acertado para a conversa fluir. Primeiro, né, as grandes negociações sempre são feitas à mesa. Na família a briga e a bronca vem à mesa. Na minha casa era assim, né? Nos reuníamos e a bronca vinha. E no negócio é assim. Aquilo é para decidir. As grandes decisões saem de lá. Então, é um momento muito tranquilo, porque você está, né, em uma intimidade, porque como você se porta à mesa, né? E é uma questão também muito delicada. E, ao mesmo tempo, muito próxima. Eu o convido para jantar ou para almoçar porque eu quero conhecer mais. Não vai se discutir só negócios. Se fala amenidades, se discute outras questões. Né? Então, é muito interessante isso. Novamente, observe. E, na dúvida, siga o anfitrião, quem te convidou, que você vai errar menos. Nós estamos conversando ao vivo sobre marketing pessoal. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Participe, 2141-8610, que ainda dá tempo. Não saia daí. O 31º Congresso Médico Acadêmico da Unisa trouxe uma série de palestras e workshops visando expandir o conhecimento dos alunos. Ele conta com uma semana, em agosto, em que a gente desenvolve diversas atividades, as palestras são pela manhã e tem oficinas à tarde que são de caráter teórico-prático.
Em uma das palestras, o tema abordado foi envelhecimento saudável, que esclareceu o processo de envelhecimento e como deve ser o envolvimento do médico com os pacientes idosos. Todos, em algum momento dentro da sua praxis, vão encontrar pessoas idosas e vão ter sim que aprender muitas informações sobre o envelhecimento humano. Já o Dr. José Carlos Prats falou sobre a anatomia dos recém-nascidos, deu dicas para quem vai trabalhar com bebês e conscientizou os alunos para que esses não façam diagnósticos equivocados. Mais frequentes, por exemplo, são, sutura metópica, né? O indivíduo acha que é fratura do frontal, né? A criança que nasce prematura, não tem substância surfactante, o pediatra tem que fazer o diagnóstico rápido. São poucas as faculdades que proporcionam essa aula para os alunos, né? A gente teve a ideia de chamar o professor para dar aquela aula que ele sempre deu, e um pouco mais rápido, mas para ter uma noção de quão importante é essa anatomia do recém-nascido. As palestras orientam os médicos na hora de exercer as práticas clínicas voltadas para estes pacientes específicos. Então são essas coisinhas que o médico tem que estar lembrando e fazer uma medicina mais científica, né? Com mais conhecimento. Voltamos para o último bloco do nosso tema Marketing Pessoal com o professor Douglas. Você mencionou, nós conversamos aqui como atender telefonemas, e-mails, muitas dicas. E as outras redes de relacionamento, mesmo quando não se gosta? Facebook, Orkut, Twitter? Vai faltar dedo, né? Porque são tantas. É uma coisa interessante, bem colocado, né? Da mesma forma que você tem a tecnologia e a comunicação, telefone, pessoal e na empresa, você tem as redes de relacionamento. Eu sou a favor de que use e aproveite. Agora, cuidado também com o que você vai colocar. Muitas empresas acessam para ver lá como que você se porta com seus amigos, com seus grupos. Então, muito cuidado com as publicações. E muito cuidado também com quem você permite que tenha acesso a isso. Porque também pode, por maldade, fazer alguma, ou até por discussão, enfim, uma série de coisas. Então, é a mesma forma. Eu apenas vou colocar nas redes aquilo que efetivamente eu quero que compartilhe dentro da minha intimidade. Porque não se esqueça, aquilo é intimidade. E as empresas se utilizam disso, de todas as redes. Qual é a melhor? Tem umas mais indicadas, que é para a área profissional. Outras é mais mesmo para a rede de relacionamento de amizade, troca de informações. E aí tem o blog e tem o Twitter, que agora entraram aí numa situação, em uma condição mais rápida de acesso. Bem mais rápido. E você tem as redes tradicionais, só compartilhar fotos e tudo mais. Volto à minha palavra inicial, o bom senso. Então use aquilo como informativo para você se expor, mas cuidado com o tipo de colocação que você coloca, até por conta de que alguém vai estar monitorando aquilo dentro da sua estrutura. Nem sempre tudo pode ser colocado e de forma ampla e restrita. Tá. Como os profissionais de home office devem planejar o seu marketing pessoal? Então, esse marketing pessoal do home office é uma questão de análise do que aquele público vai estar acessando, e como que e o que você quer que coloque lá. É óbvio, se você participa de um grêmio, se você participa de uma ONG, coloque lá. Trabalho social é super bem-vindo. Não tenha vergonha de expor a sua atividade. Aliás, é até uma forma de você estar se expondo mais. Dizer do que você faz, além do seu trabalho tradicional, uma atividade extra àquela condição que você está tendo. E o marketing pessoal em currículos? Então, a questão do impresso é uma coisa muito interessante. Coloque exatamente aquilo que foi pedido. Siga o conceito. Então, tem uma regra, você tem lá modelos que você deve seguir, que é básico, dados pessoais, uma forma de contato telefônico, recado e e-mail. Na segunda parte, a sua formação, o objetivo que você tem ali. Qual é o objetivo da área? Porque às vezes não está ligado à área que você quer. Na outra linha, que é um tema interessante para discussão, como fazer o currículo, como eu apresento o currículo, na forma impressa. E ele vai servir também para você publicar na internet. A terceira parte, digamos assim, depois do objetivo, é a sua formação técnica, graduação, especialização.
E no final, você faz um resumo das suas qualidades, daquilo que você passou. Tem um código, não é? Não deve ultrapassar 2 páginas. Ou seja, ele é uma forma sucinta. Por quê? Se eu me interessar, se aquele currículo for efetivamente para a área, eu vou chamá-lo. E aí ali eu abro a condição da... E não minta. Não é? Coloque efetivamente aquilo que você... Porque a empresa, às vezes, ela não checa na entrada, mas ela checa durante. Então, e durante a entrevista, aquela famosa frase, fale-me de você, quais são os seus pontos negativos? Então, aí tem a questão eu vou usar o Michael Porter, que tem aquela matriz SWOT, que é mais para a área técnica, e diz assim, todos nós e as empresas, né, mais para as empresas, óbvio, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Eu tenho que fazer esse quadrinho. A gente pode até convidar um dia, se você me convidar, a gente vem falar só disso. Ótimo. Como que eu administro a minha força, a minha fraqueza, a ameaça que eu tenho e oportunidades. Todos nós temos pontos fortes e fracos. Todos nós sabemos aonde nós temos de melhorar. E todos nós sabemos o que nos ameaça. Por exemplo, uma ameaça é uma área competitiva. É uma ameaça. Não é? Uma discussão de uma área com uma outra que de repente vai ofuscar aquela área. É uma ameaça. Então eu tenho de fazer esse quadro com algumas questões básicas no que eu sou bom, o que eu preciso melhorar, o que pode me ameaçar e qual é a minha fraqueza. Reconhecê-las, ir atrás dos resultados, para que eu possa, numa entrevista que me pergunte isso, saber de forma precisa, falar, olha, eu estou precisando melhorar nisso, mas o que eu estou fazendo para sair? Então, eu estou me preparando como? Se, por exemplo, é idiomas, mas eu estou cursando, fazendo um curso de inglês. Eu estou me preparando numa outra atividade. Percebe? E isso, às vezes, é o cartão de entrada para a empresa. Quer dizer, eu não preciso ter a formação, eu estou me preparando para tê-la. Está se preparando. E na despedida, faço o que ele pede, como, por exemplo, aguarde o nosso contato. E se eles não me retornarem? Essa é uma questão técnica. Aguarde o nosso contato, é para aguardar. É para aguardar. Aguarde. Porque você deu as informações. Ele tem o seu currículo. Então você vai ter de olhar e não se esquecer. Agora é duro administrar a ansiedade. Muito A tendência é essa, né? No máximo é se você recebeu um e-mail convidando, você, passado um tempo, você pode até replicar esse e-mail, mas não é recomendável. O ideal é que você aguarde. Se a empresa não retornar, fica na sua. Agora, se você mudou de telefone, se teve algum problema de endereço, você comunica e você vai perceber, porque se ela